Pense por um momento em essa ambição que o consume, esse desejo ardiente de ascender, de ser reconhecido. Imagine que a persona que tiene la lave de esse sueño é também a encarnação de todo o que usted secretamente deseja. Eu sou Helena, me llamo Helena, pero mi nombre já não importa. Lo que importa é lo que esse Y é o preço que paguei por um amor que nunca foi meu. Esta é a confesión de uma vida destrozada, um relato sobre como uma decisão, envuelta em la pasión Y la ceguera, pode ter um final catastrófico, uma sentencia executada por el destino. Se usted se ha perguntado alguma vez onde reside a verdadeira ruína, lhe digo, não está em la bancarrota financeira, sino em la moral. Y yo, Helena, créame, lo perdi todo, bem-vindos. Se este tipo de historias profundas lhe comovem, lhe pido que se suscriba agora mesmo. Desde me gusta Y comparta esta confesión. Lhe prometo que as revelações que vendrán a continuação cambiarán a forma em que usted entiende as consequências de las pasiones secretas. Quédese hasta o final, porque a última verdade que revelaré é a mais dolorosa de todas. Mi ascenso em la empresa não foi casualidade. Trabajé com dedicação implacável, guiada por um hambre insaciável de validação y reconhecimento. Queria ser insubstituível. Quando Gabriel, mi jefe, é o homem ao que todos admiraban, me eligió para ser su mano derecha em um novo y ambicioso projeto de expansão, senti que era la cúspide. Gabriel não era um jefe qualquer. Era a personificação del éxito elegante, uma mente estratégica, implacável em los negocios, y unos olhos grises que, quando se posaban em mim para pedir uma opinião ou para compartilhar um momento de silêncio, hacían que mi pulso se acelerara de uma forma que transcendia o profissional. Ao princípio era admiração pura, respeto profissional. Las jornadas se alargaban, y las cenas de trabalho se hicieron habituales em sua oficina, a menudo terminando mucho después de la medianoche. Em esses momentos íntimos, desprovisto de la coraza formal, Gabriel se transformava. Compartia suas frustrações com os acionistas, seus sueños grandiosos, y sus profundos silencios sobre sua vida personal. Nunca mencionava abertamente uma pareja, uma esposa. Quando o tema se acercava, ele o desviava com maestria, referindo-se a responsabilidades de la casa ou a lazos antigos difíceis de cortar que exigiam su tempo y su presencia, pero que, según sus gestos, no Lulenaban. Y yo, Helena, em mi soberbia juvenil, em mi necessidade de crer que eu era a única persona que realmente lo entendia a nível visceral. Assumi que estava tão solo y hambriento de conexão genuína como eu. Recuerdo com uma claridade dolorosa la noche em que a barreira profissional se hizo añicos. Estávamos terminando uma apresentação crucial para a junta directiva. La hora marcava casi la 1 de la madrugada. La oficina estava em silêncio. Ele se inclinou sobre o escritorio para señalar um gráfico e eu me incliné ao mesmo tempo. Nuestros ombros se rozaram. Foi um contacto breve e inocente em aparência, pero uma descarga elétrica me recorrió ao braço. Ele não se apartou imediatamente. Se quedou ali, respirando cerca seu aliento cálido, y me mirou. Era uma mirada que havia transcendido os frios números. Em esse instante, a barreira entre Jeff e Y empleada se havia desmoronado, reemplazada por uma eletricidade palpável. Lhe perguntei se debíamos seguir com o trabalho. Me respondió, com essa voz grave y cautivadora, que já havíamos terminado, pero que talvez debíamos hablar de algo mais. Algo que se sentia inevitável desde o primeiro dia que trabalhamos juntos. Essa noite, quando me acompanhou a meu apartamento, a conversação não foi sobre a bolsa de valores. Foi sobre a soledade de la cúspide, sobre a pressão de viver uma vida imposta, y sobre essa estranha conexão que sentíamos y que já não podíamos fingir ignorar. Em la puerta, bajo la tenue luz del pasillo, mi corazón latia tão fuerte que temi que ele lo escuchara. Quando se despediu, não foi um apretón de manos, foi um beijo. Um beijo desesperado, y proibido que olia a whisky caro, y a ambição desmedida. Em esse instante, eu, Helena, elegi não hacer perguntas. Elegi a adrenalina del secreto, y la promesa de um amor ardiente por encima de la paz, y la claridade de la verdade. Y essa eleição, créame, foi ao início de um caminho que me levaria à desolação absoluta. Um caminho que não pude ver que estava pavimentado com a vida de outro ser humano. Se has legado hasta este ponto de minha história, y cientes la presión de esa primeira decisão que lo cambia todo, diga em los comentários. É o secreto proibido. É crucial que sigamos conectados, porque a caída desde esta altura é muito mais larga y dolorosa de lo que qualquer poderia imaginar. A partir de esse primeiro beijo,
Nuestra vida se convirtió em uma meticulosa coreografia de mentiras y encontros furtivos. El despacho de Gabriel se transformou em nuestro santuário privado depois de que el último colega se marchaba. Las reuniões urgentes a altas horas de la noche, los viajes de negocios que de repente se estendiam dia mais, las miradas cúmplices que teníamos que sofocar em las salas de juntas. Todo era jogo de alto riesgo que me hacía sentir viva como nunca. Eu era la outra, la sombra, la que disfrutaba de la parte cruda y real de Gabriel, lejos de las ataduras que eu mesma me negaba a investigar. Ele me tegia relato brilhante em sua ambiguidade. Hablaba de laços antigos difíceis de cortar, de obrigações sociais y de hogar complejo. Cada vez que eu intentava pressionar, o perguntar diretamente se estava casado, ele me acalava com beijo intenso, uma promessa velada de futuro em el que não abria sombras. Seu argumento era sempre el mesmo, repetido como mantra: eres mi musa, mi escape, eres mi futuro. Solo dame tiempo, y lo arreglaré todo, y yo, cegada por la intensidade de amor que creía único y predestinado, lhe dava todo el tiempo del mundo. Queria ser la que compreendia, la que esperava pacientemente a que ele pusiera sua vida em ordem para mim. Pero em el fondo, eu lo sabia. Havia pequenos indícios que minha mente se negava a processar. Uma lamada telefônica que ele cortava abruptamente, uma marca de umidade em el cuello de sua camisa que não era mi perfume. Elegi, conscientemente, viver em uma burbuja de negação, pois o placer de la conexão com Gabriel era demasiado grande, y la ideia de perderlo era abismo ao que não queria asomar-me. Mi vida fuera de esos encontros se volvió insípida, uma mera espera hasta el próximo momento roubado. Mi consciência não estava muerta, solo sedada por la pasión y la excusa de la ambición. Me imaginava uma esposa trofeu, descuidada, que já não compartia sua vida emocional. Era mi mecanismo de defesa para justificar lo injustificável. Ela não lo merecia tanto como eu. Que equivocada estava, que soberbia la mia. Dia, em el alboroto de uma mudança de oficina, encontrei uma caixa olvidada. Dentro havia álbum de fotos. Lo abri com manos temblorosas. Ali estaban, Gabriel radiante de la mano de uma mulher hermosa, de cabelo castanho y olhos bondadosos. Fotos de boda, de vacaciones, de uma vida construída sobre promessas sagradas. Seu nome garabateado era Laura. Em esse instante, a realidade me golpeou com a força de raio. Não era solo compromisso complejo. Era matrimônio, uma vida inteira que eu, Helena, estava pisoteando. Mi estômago se encogió, el aire se hizo espeso. Me di conta de que mi supuesto amor era el mais vil de los pecados. Esa noche não pude enfrentar-lo. Guardei o álbum como se fuera arma cargada. Mi primeiro impulso foi huir. Pero mi segundo impulso, el más fuerte y tóxico, fui el de la furia y la traición. Él me había mentido, me había permitido vivir esta farsa. Quando lo confrontei ao dia seguinte, puse el álbum sobre el escritorio, la sangre se lhe foi del rostro. Por primeira vez, el poderoso Gabriel pareció ninho assustado. Se desplomou em la sila y su coartada se hizo añicos. Me dijo que Laura era uma mulher maravilhosa, se pero que seu matrimônio era cascarão vazio, uma obrigação social, uma aliança de interesses. Te amo a ti, me suplicou com la voz rota. Laura é solo uma parte de mi passado que não sei como deixar ir sem destruí-la. Ela é frágil, está passando por momento delicado de saúde emocional, y aí estuvo mi maior debilidade. Em lugar de ver ao cobarde mentiroso, vi ao homem atormentado. Me estava pedindo que eligiera entre mi moral y sua felicidade, apresentando-me como sua única salvação. Em lugar de poner fim à loucura em esse instante, exigi plan detalhado. Lhe di ultimátum. O lhe decía a verdade a Laura y comenzaba os trâmites, o esto se acabava para sempre, sem vuelta atrás. Las semanas que seguiram fueron inferno de inacción y pánico. Gabriel se mostrava profundamente indeciso, lleno de culpa. Me prometia que lo haria, pero sempre havia uma nova excusa. Evento social clave, uma crise familiar que lhe impedia causar mais dolor, la supuesta fragilidade de Laura. Mientras tanto, eu, Helena, vivia com o terror constante de que ela apareciera, de que descubriera a verdade por si mesma. Empecé a buscar-la obsessivamente. Vi seu rosto, sua vida. Descobri, com uma punzada de envidia y de horror, que Laura não era a mulher triste y abandonada que eu havia imaginado. Ela era uma mulher de êxito, vibrante e amada. Ela simplesmente confiava em seu esposo, o homem que me besava a mim a escondidas. La culpa começou a devorar minha alma. Cada vez que Gabriel me tocava, eu veia o rosto de Laura.
Sentia que sua sombra se interponia entre nós outros, fria y acusadora, me volvi vigilante paranoica, dejé de dormir. La oficina se convirtió em campo minado. Martes por la mañana, mientras Gabriel estava em uma reunião crucial, não pude resistir-lo mais. Tomé seu teléfono de la mesa. Fui ao historial de lamadas. Vi o número de Laura. Vi mensagem de texto. Laura lhe dizia a Gabriel que estava muito estressada por algo que haviam discutido intensamente la noite anterior, uma discussão que Gabriel me havia ocultado, y que necessitava urgentemente despejar la cabeça, que iria sola à la casa de campo familiar para pensar. Não te preocupes, terminava a mensagem, volveré amanhã y lo hablaremos com calma. Senti escalofrio de remordimento. Me senti responsável de essa angústia que não me pertencia, pero que habíamos provocado. Cerrei o teléfono, sabendo que habíamos cruzado limite del que não havia retorno. O plano de Gabriel de poner sua vida em ordem era uma farsa. Me deseu impio de que todo cambiara se cumpriria, pero de la maneira mais devastadora. La tarde de esse mesmo martes fui tensa, pesada. Gabriel não regressou à oficina, alegando assunto familiar urgente em el campo. Eu, Helena, me quedé sola. Me sentia vigilada por el destino, como se mi juízo final estuviera iminente. A las 8 de la noche, colega incendiou a televisão em la sala de descanso. Grave acidente de tráfico em la carretera rural que conduz ao lago, cerca de la casa de campo de Gabriel. Solo veículo. O conductor, segundo o informe preliminar, havia perdido o controle em uma curva cerrada, provavelmente a causa de la alta velocidade combinada com uma distração fatal, quizás causada por el agotamento ou estresse. Mi sangue se congelou ao ver o modelo de coche. Luego, o reportero mostrou a matrícula. Y finalmente o nome. La mulher ao volante del veículo destrozado era Laura. O mundo se detuvo. Eu não podia respirar. La imagem de Laura sorriendo se superpuso à la imagem del coche hecho chatarra em la pantalla. Fui castigo divino, o destino haciendo el trabalho sucio por nós outros, pero com uma crueldade que excedia toda imaginação. La solução que eu havia desejado, la forma de que Gabriel fuera livre, havia legado, pero banhada em sangue inocente. Lamé a Gabriel, no contestou. Sua assistente me confirmou com voz temblorosa que Gabriel havia salido correndo de la reunião tão pronto como havia recebido la lamada de la polícia. Ele já lo sabia. Ela estava vivendo o horror. Lo que seguiu foi colapso total. Para mim, o placer havia muerto y solo quedava o terror. O secreto já não era uma aventura, era pacto de sangue, uma culpa que nos uniria para sempre de la forma mais macabra. Fui ao funeral, me escondi em la parte de atrás, observando a Gabriel, que parecia haver envejecido 20 anos em uma noche. Estava destrozado por el dolor genuíno de haver perdido a la mulher que, apesar de suas mentiras, havia sido sua companheira de vida. Su dolor era puro, y me di cuenta com uma punhalada helada de que esse dolor não era por mim. Eu não existia em essa tragedia. Eu era solo la excusa, la distração que havia empujado a Laura a uma carretera solitária em la noche, mientras discutia com seu esposo. Nunca volvimos a ser amantes. Él regressou à la oficina unas semanas después, fantasma de si mesmo. La ambição se havia ido, reemplazada por vacío abismal. Los olhos grises que me haviam cautivado estavam vazios. Intentei hablar-lhe uma vez, sussurrar algo sobre o futuro que agora teníamos, la liberdade que nos havia costado tão caro. Ele me detuvo com uma mirada que me perforou el alma, uma mirada lena de odio y autodesprecio que me hizo temblar. Não te atrevas a decir uma palavra, me dijo com voz baixa y muerta. Tu y yo, esto não nos dio la liberdade, nos condenou, ela está muerta por nuestra culpa. Ahora vete y no vuelvas a buscar-me, me fui, de la oficina de la ciudad de mi vida anterior. Gabriel nunca fui a la cárcel, pero vive em uma prisão de culpa y memoria que es mucho peor que qualquer celda. Eu, Helena, por mi parte, não puedo cerrar os olhos sem ver o rosto sorriente de Laura. O éxito profissional que tanto anhelava se volvió ceniza. Mi ambição me levou à la cumbre de uma empresa, pero mi corazón se convirtió em mausoleu de remordimentos eternos. Esta es la verdade final y más dolorosa. La armadura del éxito es inútil quando la consciência se rompe. O precio de nuestro secreto foi la vida de uma persona inocente. Não há riqueza, não há pasión que valga la destrucción de alma. La ruína no legó por la mano de Deus como trueno, sino através de la elección humana de ignorar la verdade mais simple. La felicidade construída sobre la mentira es uma trampa mortal que sempre cobra precio excessivo. Por isso lhe digo hoje, elija o caminho difícil de la verdade, não importa o custo inicial, porque o custo de la sombra é sempre la vida misma. Se esta confesión lhe ha tocado el alma,
Se lhe ha hecho reflexionar sobre as consequências de suas próprias decisões, suscríbase agora mesmo. Deje me gusta y cuénteme en los comentários. Que harías tu se o destino te cobrara o precio mais alto por secreto? Mire os vídeos que aparecem em pantalla. Não permita que sua vida se convierta em uma sombra. Eu lhe pido que aprenda de mi ruína. No se quede solo com la advertência, acepte o cambio.